Boa noite a todos. Mais uma vez, prazer de estar com vocês aqui. E hoje a gente vai fazer estudo, do livro de Miramês, como sempre. E a página que eu escolhi é uma página bem curtinha para dar início ao nosso trabalho. É uma página do livro Vida Feliz, da Joana de Ângeles. Ela é curta, mas traz uma mensagem extremamente objetiva para a gente. A lição é a lição 7. Não ambiciones demasiadamente. Quem muito abarca, pouco aperta, afirma o refrão popular. A ambição desmedida enlouquece, quando já não infelicita antes. Cuida de lutar pelo necessário, repartindo o que te exceda, certamente fazendo falta aos outros. E Senhor Jesus, com essa lição tão linda, curta, simples, objetiva, que tem tanto a nos dizer, estamos aqui mais uma vez reunidos para nos inspirarmos na sua vida, na sua passagem pela Terra, pelo nosso planeta tão sofrido com tantas provas e expiações, com tanto egoísmo do ser humano, com tantas lutas, com tantas guerras, com tantos desentendimentos. Por isso, Senhor, a nossa reunião se torna tão importante a cada dia, porque é aqui que nós podemos nos esclarecer de todas as situações que nos são difíceis, todas as situações que por hora não são compreendidas ainda pela nossa consciência falha. E pedimos assim, Senhor Jesus, que junto com a sua mãe, Maria Santíssima, nos dê permissão para iniciarmos os estudos da tarde de hoje, e que assim seja, graças a Deus. Permaneça conosco hoje e sempre que possível. Bom, vou compartilhar com vocês então a página, Vamos lá. Hoje não tem vídeo, então vai ser só. Deixa eu desligar o meu. Tá todo mundo conseguindo ver? Sim, Camila, tranquilo. Então tá bom. Deixa eu diminuir aqui minha tela para ficar só com vocês aqui. Então, gente, hoje a gente vai estudar o capítulo 37 desse livro que me encantou. Eu não tenho palavras para falar sobre ele, porque cada vez que eu o estudo, desde o primeiro dia que eu escutei as primeiras palavras, que foram proferidas pela nossa irmã Marisa, que nos apresentou esse livro, tocaram fundo no meu coração. E cada passagem que eu estudo, cada passagem que eu venho aqui, de forma humilde apresentar para vocês, me toca profundamente. E hoje a gente vai falar do capítulo 37, sobre a carga mediúnica. Alguém aí entende o que é a carga mediúnica? Alguém quer explicar? Alguém quer falar alguma coisa para a gente iniciar? Alguém tem uma noção do que seja a carga mediúnica que nós carregamos? Essa carga seria o grau de mediunidade, assim, seria mais ou menos por aí? Teoricamente, Sheila, teoricamente. É o que o Miramês vai explicar, e vai trazer para a gente hoje. Todos nós, que somos espíritos, almas, nós temos um certo grau de mediunidade. Sim. E tem uns que são mais evoluídos que os outros que não têm só um certo grau, eles possuem várias cargas mediúnicas. Então vamos lá ver o que então elas várias podem... cargas, então já entendi. Entendeu? Então vamos lá. Qualquer dúvida que você tiver, você pode me parar aqui, pode perguntar, fica à vontade, tá bom? É um estudo participativo
Quem quiser dar Tá, alguma opinião, obrigada. pode me interromper, não tem problema. Tá bom, obrigada. Então, vamos lá. As cargas mediúnicas são os nossos dons mediúnicos, né? Que eu considero como entendimento. A primeira delas nos chama para atenção. A mediunidade se posta em escalas variáveis no que tange aos seus valores. Os dons mediúnicos, eles são inúmeros, se não incontáveis, para os analistas humanos. E existem muitos companheiros na carne que têm muitos dons aflorados. Então, respondendo a sua pergunta, Sheila, essa é a carga mediúnica. A gente pode vir com mais de uma, né? Então, ao longo do estudo, a gente vai entender como que esse processo se dá, em que ponto que a gente pode absorver ou não tanta carga mediúnica. Então, vamos lá. Primeiros sucessos. A observação inteligente segrega-nos a razão porque devemos escolher com determinação a faculdade mais proveitosa, ou a que mais se afina com o nosso modo de vida, colocando-a em expansão na certeza de alcançar mais pureza ao que se dedica. Então, é o seguinte, nós temos capacidade de desenvolvermos várias cargas mediúnicas, né? Vários dons. Só que para o nosso desenvolvimento espiritual, é interessante e mais correto que nós desenvolvamos aquilo com quem nós tenhamos mais afinidade. Não adianta a gente querer fazer tudo, sendo que a gente não consegue. Então, entra aí a nossa expansão e o nosso crescimento. Não deves pensar que uma mediunidade não usada se atrofia. Se você tem uma mediunidade que está guardadinha lá no íntimo e ela não está aflorada ainda, um dia ela pode aparecer. E se ela for sintonizada com o seu modo de vida, é através dela, dessa carga mediúnica, que você vai exercer a sua missão, que você vai atingir o maior desenvolvimento do seu compromisso. Né? Foi o que eu entendi que o Miramês trouxe para a gente hoje. Não é isso o que se processa, né? Não é atrofiando a mediunidade que a gente... não é usando... Não pensando que a mediunidade atrofiada, ela não tem serventia nenhuma. Ela fica escondida nas dobras dos sentimentos, à espera do momento de ser convocada para os trabalhos, condicionados na consciência em nome daquele que é o caminho, a verdade e a vida. Então, a gente sempre deve usar a nossa mediunidade, né? Aquele donzinho que a gente tem, aquela intuição, sempre no caminho que nos leva a Cristo. Nós estudamos uns capítulos para trás a mediunidade que é usada para fins de negócios, né? Que são os médiuns que cobram para exercer a caridade da mediunidade para com o próximo, e na verdade não é caridade. Se eles estão cobrando, eles não estão exercendo a caridade de forma nenhuma. Então vamos lá. Então a gente vai ter a gente teve uma breve história, né, nesse período todo de evolução, e começamos pelas nossas mudanças de direção. Quando uma mediunidade está Camila, sendo... Oi, pode posso falar. dar... Você falou dessa cobrança, rapidinho, pode ser ou deixa para o Claro, final? não, por favor, pode falar, porque às vezes a gente perde o que a gente está querendo falar. Pode falar. Então, essa cobrança de um serviço, digamos assim, Aham. essa cobrança pode ser direcionada por uma obra de caridade, por exemplo. Eu vou construir, sei lá, uma sala de aula.
por isso eu estou Sim, cobrando. Pode ser? Então, sim. assim tudo bem. Nesse intuito de ser usado o dinheiro, é igual acontece com os nossos grandes pensadores do espiritismo, né? Eles recebem para ajudar as instituições, as quais eles têm um compromisso enorme, que foi traçado lá no plano espiritual, para construir, para ajudar o próximo. Vamos citar aqui, por exemplo, o Divaldo com a Mansão do Caminho. De onde que viria aquele dinheiro, entendeu? Se não dos livros, das obras, das palestras, das ajudas que ele presta ao próximo. E isso ele com certeza está desenvolvendo a caridade dele. Né? Ele está cobrando por um livro, mas essa renda é revertida para o próximo. Ele não está embolsando aquele dinheiro, né, por conta própria, para uso pessoal. Então, nesse caso, sim. Agora, o que eu falei da cobrança de serviços, vamos citar as pessoas que, vamos colocar assim, que colocam cartas, né, que fazem Os outro tipo, oráculos, isso, outro tipo, que usam a mas é mediunidade que, deles que eu estou falando, justamente. entendi. Aí eu não vou saber te explicar. Eu não consigo te dar essa opinião tão correta assim, porque eu ainda não sei. E eu É, prefiro falar a verdade. Eu achei que você uns estivesse falam, falando no caso de instituições espíritas, né? Que com o trabalho que eles exercem, eles recebem aquele valor e eles repassam para o próximo. sim, é, eu estava falando justamente desse segundo caso, porque uns falam assim, não, é preciso cobrar, porque senão eu fico sem energia vital. É Tem nada preciso a ver. cobrar, Lu, isso que eu ia te perguntar. Eu também eu achava que preciso, não, eu porque o preciso dom. cobrar, porque senão eu enfraqueço. Luciano pode te responder isso claramente. Lu, responde para a Sheila, por favor. Bom, Sheila, se nós pautarmos a nossa condição mediúnica pelo próprio Evangelho, quando Jesus nos ensina que dá de graça o que de graça recebestes, o dom mediúnico, a capacidade mediúnica, é um aditivo ou um presente que nós recebemos do nosso Criador para que nós consigamos avançar moralmente na encarnação, aonde essa mediunidade é mais expansiva. Não existe essa de mercantilizar um dom divino. É como se nós vendêssemos oxigênio, vendêssemos uma árvore, né? Tudo é de Deus, tudo vem de Deus e para Ele tudo volta. Então, aqueles que têm essa postura de Eles falam que o comerciar anjo da guarda fica fraco. absolutamente, de forma alguma, desde Desculpa se o até de eu ter rido, mas assim, Não, eu não, isso é sempre achei, dúvida. eu não estou debochando, não, mas Uhum. assim, é o que você falou, dá de graça o que você tem de graça, né? Mas E a às vezes, maioria não pensa assim, né, Sheila? Então, por pois exemplo, é, ela usa o faz dom um. da mediunidade para serviço próprio, né? A gente já tem vários exemplos, eu não vou citar nomes agora, porque fica até antiético da minha parte, Sim, mas vários que a gente já conheceu que abusaram dessa capacidade mediúnica que a gente tem e reverteram a situação. Então, com certeza é causa e efeito, eles vão ser punidos, né? a e assim, diferença, Sheila, está eu na, tô numa na, na, situação, gente, que assim, eu tô por um fio de perder uma amizade de anos, Uhum, porque ela abriu o oráculo para mim, né? É uhum, meu pedido. Só que assim, entrou a pandemia, entrou tudo, e desemprego, eu não consegui, eu não ia pagá-la em dinheiro, eu ia dar um livro para ela, né? Mesmo que uhum. fosse do estante virtual, quando eu compro o livro, eu compro da estante virtual. Mas aí não deu, né? Até agora, desde 2019, eu ainda não consegui. Foi no finalzinho de 2019, Mas e ela está aí, bem chateada comigo. não, mas aí, Sheila, eu acho que tem que, assim, é muito difícil, né? Isso é uma opinião pessoal. Tem que haver caridade. E nesse caso, ela não está tendo caridade porque ela não está sendo compreensiva, a né? Eu diferença que penso dessa existe entre o forma. médium da doutrina
E um outro médium de uma outra denominação religiosa é que o espírita cristão, nós médiuns cristãos, trabalhamos sob a égide de Jesus. Uhum. Esses outros irmãos nossos de caminhada que postulam outras linhas religiosas, até que tem Jesus como se fosse alguém que fizesse parte de uma equipe maior. Ele tem uma ascendência junto a esse grupo de entidades. Porém, é para elas que eles trabalham, e não para o próprio Cristo. Não é? Imaginemos nós, se Chico, por exemplo, né, que tem uma referência global, ficasse com 1% de todo o faturamento das mais de 400 obras editadas em mais de não sei quantos idiomas, seria um milionário. E ele viveu a vida na simplicidade, na humildade, desencarnou pobre do jeito que ele veio, mas em contrapartida, a luz que ele conquistou, a luz espiritual que ele conquistou, porque Chico veio com a missão de desdobrar com a doutrina dos espíritos aqui no país. Né? Então, você pega Chico como referência enquanto médium, que jamais cobrou sequer uma única psicografia para uma única mãe sofredora que ia até ele buscar um consolo, né? É só você traçar um paralelo. Como a doutrina dos espíritos é razão pura, né? Nós devemos sempre fazer as nossas análises, devemos, não temos, porque o ter é imperativo e o dever é facultativo, é livre escolha. Nós devemos, então, fazer sempre uma análise sobre a ótica espírita cristã. Nós não estamos julgando se está certo ou está errado. Né? A cobrança, a mercantilização da sua capacidade mediúnica, cada um com as suas obras. Porém, Livre-arbítrio. Oi? Livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Se Jesus respeita o nosso livre-arbítrio, quem seremos nós para não respeitarmos do outro? Né? Então a gente entende, embora não aceite, mas a gente compreende, né? E pede a Deus que ele se descubra, né? Atuando de uma outra forma, através da caridade. Perfeito, Camila. Certeza. Então, voltando aqui, nós estamos mudando de direção quando uma capacidade mediúnica está sendo posta em atividade na égide do amor e as outras se alimentam com as bênçãos das atividades enobrecedoras. O entorpecimento de alguns dons dá-se quando a faculdade em evidência é mal dirigida. No caso, se você tem tendência para certa capacidade mediúnica e a usa de má forma, você entorpece. O fluido divino na inferência humana toma qualidades dos sentimentos inferiores que vibram no coração que desconhece Jesus. O ser humano ainda não atingiu as qualidades para tomar vários caminhos com a perfeição, com que pode desenvolver um só trabalho. Essa foi a frase mais importante desse capítulo para mim. Vou até repetir. O ser humano, nós ainda não atingimos as qualidades para tomarmos vários caminhos com a perfeição com que podemos desenvolver um só trabalho. A gente não consegue abraçar todas as capacidades mediúnicas. Tem que ser escolhida uma, bem trabalhada, né, no bem, aquela que mais se afina com o nosso modo de vida, e naturalmente, se tivermos predisposição ou permissão para atuarmos em outras capacidades, isso vai vindo de forma fluídica, natural. E como estamos hoje? Assim se processa igualmente nas profissões. A gente não consegue executar vários trabalhos com a perfeição como a gente executa um só. Quando você foca num trabalho e ele é bem dirigido, bem direcionado, você tem êxito muito maior do que quando você quer fazer várias coisas ao mesmo tempo. A gente não dá conta. Por essa razão que a própria ciência se dividiu para melhorar. As igrejas se diversificaram para entender melhor o Evangelho. Multiplicaram-se as escolas para melhores ensinamentos. A terra foi dividida em países, estes em estados e os estados em municípios, até chegar à família, para se encontrar por mais depressa a harmonia da vida.
Então é tudo muito correto, né? O processo evolutivo dentro das leis de Jesus, ele é certinho, ele não vai atropelar. Vou usar a frase que o Luciano adora, né? A natureza me dá saltos. Então ele não vai atropelar a evolução do ser humano, porque é tudo milimetricamente calculado. E a partir do momento que a gente se desvia desse contexto, que a gente sai dessa questão, nós estamos dando brecha para não cumprirmos o nosso compromisso. Tem alguma dúvida, Sheila? Tá tranquilo para você até agora? Então tá bom. Vamos lá. Perseverança sempre. O médium não pode fugir a essa regra para alcançar o objetivo da mediunidade com bom senso, com o equilíbrio da faculdade, capaz de levá-lo à libertação. Se queres fazer as coisas certas, não queiras conquistar o mundo de uma vez. Foi o que eu falei no slide anterior. Acontece isso direto com a mediunidade. Então, se você tem um certo dom mediúnico, vamos dar um exemplo aqui para ficar mais claro. Eu tenho vidência de efeitos, mediunidade de efeitos físicos, e eu não trabalho essa mediunidade de forma correta e tento abraçar, não, mas eu tenho clarividência, eu vejo, não, mas eu também escuto, não, mas eu sou psicofônica, não, mas que isso, que aquilo, vai chegar no final, você vai se embolar, o seu compromisso que você assinou lá no plano espiritual vai ficar pela metade e você não vai conseguir exercer o que você tinha para exercer de forma correta. Isso é prudente não só na mediunidade, é prudente durante toda a nossa vida. A cada instante que a gente quer. Os pensamentos, por exemplo, quando a gente começa a pensar várias coisas ao mesmo tempo, a gente enlouquece, a gente não fica bem, a gente fica perturbado mentalmente. Então, é isso que acontece com a capacidade mediúnica. É foco. Primeiro, você se sintoniza com a melhor, diante do seu modo de vida, aquela que não vai te atrapalhar, porque a gente também não deve colocar a nossa capacidade mediúnica acima de tudo. Se você tem família, tem filhos, né, ou pessoas que dependem de você, você não pode largar tudo, né, para poder se dedicar somente à mediunidade. Tem que ter um certo ponto de equilíbrio. Né? Existem médios que são superiores, né? Vamos citar o Divaldo, o Chico, eles abdicaram de suas vidas, né, particulares em prol da doutrina, mas isso foi planejado lá atrás, no plano espiritual, né? Cada um tem sua carga para resolver. Então, faze coisa de cada vez. Também podes usar essa regra na concentração, quando os pensamentos divagam, criam perturbações no ambiente e quebram a sintonia com as forças benfeitoras da vida. Foi o que eu falei, tem que ter foco. Ao conversares no meio de companheiros, a boa ética indica que fale um de cada vez, como se processa ao telefone. Caso contrário, o entendimento é impossível. Realmente, né? Assim, quando a gente está num grupo, numa discussão, a gente tem as nossas ideias, queremos expor todo mundo ao mesmo tempo, mas a gente realmente deve saber a hora da gente falar, porque às vezes o nosso parceiro, né, o nosso companheiro, ele não concluiu ainda a fala dele e ele pode estar sanando a nossa dúvida. Então, a gente tem que prestar atenção e ser gentil sempre. O Miramês, Sheila, ele é muito legal, muito legal. Se você começar a ler a fundo, ele é poético, né? É um espírito que traz a mediunidade em poesia para a gente, é maravilhoso. Então, ele sempre preza pela gentileza, né? Pela caridade, pelo amor ao próximo. É um livro que você vai gostar bastante se você começar a ler. Então, continuando. Eu Estamos em acho que eu tenho expansão. alguma Pode coisa falar. do Miramês. Não, é Ah, Hamed. Que eu ia Hamed. dizer as dores da alma e
tem outro que é da alma também. As dores da Aham. alma. Enfim, Os eu achei que prazeres fosse. da alma. Isso, Ah, os isso. prazeres da alma. Esse eu nunca li. Eu Boa, achei que vou fosse anotar no meu dele, caderninho. mas não é, é do Hamed. Mas eu, Pois eu é, acho que tem alguma coisa de Miramês, sim. Eu tenho Miramês que é muito procurar. curtinha, é uma linguagem simples de entender. Como eu não sou uma pessoa que tem essa, como é que fala? Eu não estou na doutrina há muitos anos, né? Eu não tenho uma absorção ainda gigante para passar um conhecimento enorme. Eu optei por começar os meus estudos, né, as minhas apresentações, através desse livro, porque a linguagem que ele traz é simples, mas é uma simplicidade que toca a nossa alma, a gente consegue absorver de forma super tranquila, né? E consegue passar também aquilo que a gente absorveu. Por isso que eu gosto. Legal. Por isso que temos, olha, essa parte também é legal. É por isso que temos várias vidas sucessivas. Por ser grande o aprendizado e, de cada vez, iluminamo-nos, despertando o dom do nosso celeiro. A gente vai, volta, aprende. E se não fosse assim, com a lei divina, o nosso espírito não teria a capacidade de evolução. Quando a gente erra, a gente aprende a pedir desculpas para o próximo. Isso aí é super importante, a gente vê, falar, olha, isso não foi legal. E acontece isso se a gente se abre a receber o que é nos passado de orientação no plano, né, reencarnatório, né, no processo reencarnatório, no plano espiritual, e a gente consegue ter pelo menos uma pequena intuição daquilo que nos foi colocado lá atrás, para a gente seguir uma vida mais leve, uma vida mais tranquila, a nossa carga acaba sendo um pouco mais aliviada. Né? Os nossos companheiros espirituais, eles estão do nosso lado, Jesus vai vendo o nosso esforço e a gente consegue passar pelas provas, pela expiação, de uma forma mais leve. Ao conversares, não, desculpa. As múltiplas mediunidades são uma carga possível apenas para os espíritos nobres, preparados por milênios. Para nós outros, o caminho deve ser feito passo a passo. Então, a gente não vai conseguir desenvolver todas as capacidades mediúnicas em uma só reencarnação, ao mesmo tempo. Ah, não, porque eu tenho esse dom, eu vejo, daqui a pouco eu estou escutando. Não é assim que se procede. Até estes escritos, que no momento fazemos, processam-se letra a letra, para que a ordem se estabeleça. Sabemos que os extremos são extremamente perigosos, a não ser para os espíritos puros, aqueles de grau extremamente elevados, né, que já passaram por todo o processo, né, já estiveram lá na escolinha, no pré-primário, e foram aprendendo, até chegar num grau de evolução mais alto. Que vivem e têm a capacidade de viver dentro e sob a influência do amor e da fraternidade sem mescla. Esses espíritos puros, eles nunca vão dar abertura para influências negativas, né? Não são à toa que eles são chamados de espíritos puros. O exemplo de Jesus. Jesus pede-nos dedicação em nossas tarefas, para não fazermos, mesmo no exercício do bem, como glutão. Se o teu organismo físico somente assimila o que lhe convém, o espiritual é mais inteligente ainda. Ou seja, a gente não vai tentar praticar aquilo que não é cabível a nós. Não adianta você querer ter clara evidência, enxergar uma entidade, enxergar um espírito, se no seu processo reencarnatório isso não tiver permitido. A gente não vai conseguir, não tem jeito. O desperdício
corre por nossa conta, cai no livro da ignorância e respondemos assim pelo que não deveríamos fazer. Os nossos poderes são infinitos e as cargas deles são enormes, devendo ser usadas aos poucos, nos lugares certos, estabelecendo no nosso mundo interno a paz, que se transforma em felicidade. Eu achei bacana também esse capítulo, essa parte, né, esse trechinho. Nós temos infinitas possibilidades de exercermos as nossas capacidades mediúnicas. Mas se a gente tem foco em uma que é mais precisa e aquela mais apropriada para nós, o nosso sucesso, se eu posso falar assim, né? Porque não é sucesso em termos de orgulho, é o nosso sucesso na realização da nossa missão, ele vai chegar. A gente os espíritos superiores, assim como Jesus Cristo, eles vão ver que nós estamos fazendo a nossa parte e a gente vai evoluir. A gente não vai dar um passo para trás. Mas para isso, a gente precisa ter foco sempre. Eu vou falar tu que estás lendo, mas é para nós, né? Nós que estamos lendo, que escolhemos o dom que devemos desenvolver, mas escolhamos com critério. Não queiramos servir de instrumento de todos eles de uma só vez, porque a divisão das forças enfraquece os nossos dons e não aprimora a faculdade que deveria ficar em evidência, ajudando com toda a segurança espiritual. Não se deve copiar o próximo, pelo que o próximo está fazendo da vida, principalmente da vida mediúnica. Não adianta a gente querer elevar a nossa capacidade mediúnica comparando com o que o nosso vizinho, o nosso amigo, o nosso colega de sala espiritual, né, de sala espírita, de casa, está fazendo. Cada um tem um dom, cada um nasceu com um dom, com uma certa mediunidade, com uma certa capacidade. Então, passar com o carro na frente dos bois. Não vai dar certo, a gente não vai conseguir. Mas não que isso não seja permitido, como o Miramês já falou lá atrás. É permitido, existem infinitas possibilidades de desenvolvermos as capacidades mediúnicas, mas sempre a gente tem que ter foco. Sempre a gente tem que ter objetivo, sempre a gente tem que procurar estar sintonizado com aquilo que mais nos convém. Cada um tem a sua missão diferente, que nos é revelada pela intuição. Isso aí é muito legal. Quando a gente começa a prestar atenção na nossa intuição, significa que a gente está começando no caminho certo. Escutar a voz do nosso coração sempre. Às vezes fala, eu não quero sair hoje, não estou com vontade, aí você não sai, aí tipo, você descobre que houve um acidente na sua rua. Desculpa, passei sem querer. Então, você escutou seu coração, a mediunidade falou mais forte e você ficou tranquilo. Essa intuição não funciona no ambiente da ambição. Quando as pessoas são ambiciosas, elas querem tudo a tempo e hora, a intuição não aparece. A gente não consegue sintonizar, não consegue ter foco com os nossos guias espirituais e a gente se perde. Ela só vem da entrega do ser, das coisas divinas que são sem interesses mesquinhos e passageiros. Nossos líderes visionários, aqueles que são os nossos exemplos, né? A gente já citou alguns, agora durante esse estudo, tem vários outros também. Na vida, ela vem da entrega do ser, das coisas divinas, sem interesses mesquinhos e passageiros.
repetir essa frase porque eu achei ela bem tocante e bem profunda. Do livre-arbítrio também, que nos faz mudarmos a nossa rota a todo tempo e a toda hora. Quantos médiuns nós conhecemos que trocaram seus deveres espirituais por miseráveis estados ilusórios de bem-estar? É o que você estava falando mais cedo, Sheila. A sua amiga, né, a sua conhecida, ela não está entendendo a sua situação temporária, né? Porque você não vai deixar de honrar com seu compromisso, provavelmente, porque ela está focando no bem-estar dela, ela não está pensando em você como próximo, entendeu? Não está sendo caridosa. A insegurança. Quantos se compromissaram no mundo espiritual a dedicarem suas vidas à doutrina renovadora, sem as bênçãos de um lar, e depois fizeram o contrário, enaltecendo os sentidos físicos ou se desculpando pela segurança do futuro da vida na Terra? As pessoas recebem, né, um dom espiritual, uma capacidade mediúnica forte, assumem um compromisso lá no plano, mas chega aqui, elas têm oportunidade de ganhar muito dinheiro, de viver uma vida extremamente confortável, então elas abandonam todo aquele planejamento que elas fizeram para poder viver a vida na Terra, como se o espírito tivesse esquecido, né, que existe vida além desse corpo que a gente está hoje, né? Nós somos espíritos criados há, vamos falar, milênios de anos, né? A gente não sabe há quanto tempo que a gente está aqui, a nossa existência, a gente não pode precisar, mas a gente está aqui há muito tempo. Então, se a gente está aqui há muito tempo, a gente já foi e já voltou. E eu acho, nesse caso, que a gente não deve julgar também, porque entra o que eu falei antes, que é o livre-arbítrio, né? Nós somos livres para fazermos o que a gente quiser. Mas se a gente leva a nossa intuição, a gente tem a nossa intuição e a gente fala, olha, realmente, se eu ganhar muito dinheiro aqui, vai ser muito legal. Mas eu vou abdicar de ganhar essa grana agora, né, esse dinheiro, em prol do próximo, eu vou deixar passar e vou deixar. Isso aí a gente já deu um passo para frente, porque a gente deixou que a nossa intuição tocasse o nosso coração, a gente se libertou temporariamente daquele bem material, daquela posse, aquele sentimento de ter do material, e a gente conseguiu estender um pouco mais o nosso bem-estar interior, né? Que é o nosso compromisso, a nossa, eu não posso falar missão, porque não é missão, porque nós não somos missionários. Já aprendi isso aqui no grupo também. Bom, os instrumentos do nosso trabalho. Fidelidade à consciência. Não estamos contra o lar e a família. Não somos contra o bem-estar do corpo. Estamos contra a falta dos compromissos que mais nos serviriam na vida. Então, não é prejudicial, não é pecado a gente ter dinheiro, a gente ter bem material, a gente ter tudo que a gente gostaria de ter em termos de, né, de coisas materiais, desde que saibamos fazer o bom uso disso tudo. Desde que saibamos repartir com o nosso próximo, que não sejamos mesquinhos, que não sejamos egoístas, né? Que possamos fazer caridade, né? De alguma forma vai aparecer algum trabalho, alguma coisa que a gente possa ajudar o próximo com o bem material que a gente tem. E mais uma vez eu deixo clara a questão da intuição. A gente sempre tem que prestar atenção na intuição, porque é ela que vai nos falar daquilo que a gente precisa fazer. O coração, ele bate forte. Você não estava, Sheila, mas há um tempo atrás, num estudo que a gente estava fazendo, né, eu senti uma necessidade imensa de ajudar uma senhora, né, de ter um contato com uma senhora que mora no andar de cima da minha casa.
E essa vontade só veio porque ela jogava a água da janela do apartamento dela e molhava a janela do meu apartamento, eu deixava aberta aqui, e a água que ela lavava a janela, porque aqui onde a gente mora tem muito pombo, vinha suja para dentro da minha casa. E eu xingava, eu achava um absurdo a pessoa estar fazendo aquilo. E xingava mesmo, falava, poxa, mas não é possível, todo dia joga água suja aqui na minha janela. Quando eu descobri a senhora que morava, parece que foi de propósito, né? Não é parece, Deus fez isso para tocar o meu coração e para eu enxergar que tem algo muito maior do que a água suja que cai na beirada. Que eu vi essa senhora, ela é uma senhora que ela tem uma dificuldade de caminhar extrema. O meu prédio não tem elevador, ela mora no último Nossa, andar, ela desce a escada com um carrinho bem parecido com um carrinho de bebê, faz compras sozinha, resolve a vida dela sozinha. E nesse dia que ela jogou água na janela, foi o dia que eu cruzei com ela no corredor e que ela me contou a vida dela. E meu coração cortou. E eu não vou falar mais porque vai me dar vontade de chorar, eu preciso terminar o estudo. Não, de verdade, eu sou muito emotiva, assim, essas coisas me tocam profundamente, sabe? E eu vi que Jesus estava me mostrando que eu precisava ser caridosa com o meu próximo e que não ia ser a sujeira da água da janela que ela jogava que ia me atrapalhar. Foi o contrário, eu entendi a linguagem, eu entendi o recado. Foi através da água da janela que eu pude saber que existia uma senhora deficiente, né, teoricamente, que morava em cima de mim, que precisava de ajuda. e Então, precisamos de Deus ajuda. sempre age na nossa vida e a gente tem que estar apto a captar todos os sinais que nos aparecem. Porque sinais não faltam, todo dia, toda hora aparece sinal. E a gente tem que entender, tem que captar. Principalmente porque a gente estuda a doutrina, a gente tem contato, a gente tem o nosso anjo da guarda, a gente faz as nossas preces, as nossas orações. Então, ficar estagnado nessa altura do campeonato, com a Terra saindo do planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração, vai me desculpar, é tarefa de bobo. Infelizmente, né, tem muita gente que ainda está passando por o processo, que não captou isso ainda, mas nós que já sabemos, é nosso dever e a nossa obrigação olhar mais adiante. Então, vamos lá. Não, ele fala que não estão contra a família, né? Mas não devemos carregar uma carga que não suportamos, mas sim procurarmos ser fiéis à nossa consciência, porque ela é sempre fiel a nós, registrando tudo o que fazemos, mesmo as escondidas. Não tem nada escondido no plano espiritual. Todo mundo sabe de todo mundo. Não adianta. A gente vai tentar esconder, nosso anjo da guarda vai lá puxar nossa orelha. E a gente vai entender o recado. Se você estiver sintonizado com ele, você vai entender que você está fazendo a coisa errada. Somos um painel de instrumentos e uma suíte de criação. Procura aprimorar-te no teu dever, com honestidade, que Deus não te deixará a sós. E os espíritos que te acompanham são aqueles do mesmo ideal teu. Podes conhecer tuas companhias invisíveis analisando a sua vida. E isso é fato. Se você tem uma vida promíscua, se você tem uma vida desregrada, se você tem uma vida que você prejudica o seu próximo, se você tem uma vida que você é extremamente grudado ao material, suas companhias espirituais vão estar extremamente no seu nível. Você vai puxar aquilo ali. É a mesma pessoa que usa droga, ela está puxando porque é o prazer. Pode falar, eu estou te vendo. Pois é, porque várias questões estão vindo aqui, né? Gente, Aham. se eu estiver Eu só vou atrapalhando, acender a me luz. Não, pode fala, falar, eu vou acender a luz. Um porque aí minutinho. eu deixo para o final. Eu sempre gostei muito de psiquiatria, de Uhum, estudar a psiquiatria e a psicologia, uhum, mas eu tenho pavor de paciente psiquiátrico, tanto
que na minha faculdade eu fui agarrada dentro do IPUB Uhum. por um menino esquizofrênico, tadinho. Depois eu fiquei com pena dele. Mas é incrível, é um troço assim. Teve problema de álcool muito sério na minha família, Uhum. ainda tem. E quem é que chega perto de mim? Os alcoolistas. E eu Uhum. tenho essa questão também dessas pessoas, de pessoas psiquiátricas, né? Agora mesmo na natação, tem uma senhora lá da limpeza, ela passa, gente, eu já sei, eu já identifico no olhar. Eu nunca vi a pessoa, ela não me conhece, e no olhar ela dá um sorriso para mim: oi, boa noite, tchau, até amanhã, bom descanso. E meu filho: mãe, você conhece? Nunca vi. Você não conhece ela agora, né, Sheila? Não, e ela fala com uma empatia, e aquele olhar dela, aí eu fui com o coordenador geral, né? Eu falei, Uhum. cheguei para ele, falei, essa pessoa assim e tal, foi com jeitinho, né? Uhum. Não é paciente psiquiátrica, eu não estava errado, estava certo. Então, assim, parece imã. E eu tenho uma amiga que ela fala assim: tudo que você tem medo, você vai não é que vai me acontecer, atrai. O Se você Luciano tem essa sempre fala questão, isso, o medo atrai. você tem gente, É verdade. vocês não têm noção, eu já recusei emprego porque era uma clínica psiquiátrica. Olha, O Sheila, Leon é Denis, não sei se difícil vocês já falar. ouviram falar no Leon Denis aqui no Rio. Da onde você é, Camila? Então, eu sou de Belo Horizonte, mas eu já morei aí durante 4 anos. Então, eu moro assim, do Leon Denis de ônibus, dá 7 minutos, 10 no máximo. Eu Uhum. não consigo ir no Leon Denis, porque quando eu salto e olho, eu vejo uma coisa assim, uma nuvem densa, esquisita. E aí eu fui perguntar para a amiga da minha mãe, que já é patrimônio O Leon histórico de lá. Denis é uma clínica psiquiatra, né? Foi um terreno, ali tinha uma clínica psiquiátrica. Eu falei, tá Aham. explicado, né? Então, Ah, assim, e essa forma assim, eu quero até ajudar, mas o medo vem na frente. olha, eu Sempre não vem na sei se frente. pode te ajudar, mas você já assistiu uma série no Netflix chamada Freud, que conta um pouco sobre ele? Eu acho, já sim, Você já viu já, mas Freud? tem muito tempo. Assiste de novo, de repente, Tem muito porque tempo. nós, igual eu falei aqui, nós somos almas antigas, né? Espíritos antigos. Então a gente vai arquivando no nosso perispírito tudo que a gente passou, é como se fosse o nosso HD. Então, os traumas, eles vão sendo registrados lá, e mesmo com o processo reencarnatório, a gente esquecendo, algum flash a gente vai ter, alguma coisa a gente vai ter. Igual, isso é muito estranho, né? Sábado agora esse final de semana foi aniversário de um amigo nosso aqui na França, e eles se mudaram para a região do Vale do Rio Loire, que é onde tem os castelos renascentistas. Para mim é uma das regiões mais bonitas que existe aqui. E antes de eu me mudar para Paris, eu não tinha nem noção assim que um dia eu fosse pisar aqui, que ia acontecer o que aconteceu na minha vida. Eu vi uma reportagem no Globo Repórter sobre os castelos dessa região, e eu fiquei fissurada com um dos castelos. Fissurada mesmo. Eu só pensava naquele castelo e eu queria muito visitar, eu queria muito conhecer, eu queria muito estar lá, eu queria muito, 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 muito ver. E sábado agora eu tive a oportunidade de chegar nesse castelo, mas eu tive muito medo na hora que eu estava fazendo o caminho, né, para chegar nele, que é um caminho que a gente passa no meio da floresta, beirando o rio, até você ver os arcos da ponte do castelo. E eu falava comigo mesmo: eu não posso ter medo, eu não posso ter medo, eu vou ficar tranquila, vai dar tudo certo, porque nesse caminho existe o túmulo de uma das damas que moraram lá. Esse castelo é chamado de Castelo das Sete Damas aqui. Depois, se você quiser, em off eu te conto a história. E uma das sete damas, que foi uma das mais impressionantes, assim, para mim, um dos maiores personagens que habitaram lá, é nesse caminho.
Então, eu não sei, sabe? Eu não sei nada, tipo assim, né, de vida passada e tal, mas eu me conectei com o medo, mas ao mesmo tempo o medo virou uma vontade enorme de conhecer, de chegar no lugar, e eu consegui me libertar desse sentimento. Então, eu te falo, é um trabalho que a gente tem que fazer direto, assim, é mental. E se for muito forte, a gente tem que procurar uma ajuda, né, de um psicólogo para a gente entender. Eu faço, e é uma coisa assim, eu sou fascinada pela psiquiatria, pela Eu vou cortar meu vídeo psicologia, 2 minutos, pode falar, eu só vou acender a luz, tá? Peraí. tá, mas é muito forte, tanto que na faculdade, depois que o menino tentou me agarrar lá, eu falei com o meu professor, falei, olha, no hospital dia, que a porta está aberta, que a janela está aberta, ainda tem essa questão de claustrofobia, né? Eu funciono bem, você vê que eu funciono bem, mas não me coloca na enfermaria. E eu estava na enfermaria masculina. Normalmente dizem que a enfermaria feminina é pior. Uhum. E aí a gente escutava os gritos e tudo. Eu falei: se você me colocar lá, eu vou morrer. Eu vou Eu ter um tenho. treco ali dentro. Gente, éramos 5. E as meninas sabiam. E eu falei: não é piti, não é frescura. E quando elas viram o garoto se aproximando, elas foram se afastando, parecia que eu estava ali no chão, enterrada, eu não conseguia andar, e A eu gente se olhando para elas com paralisa, aquela né? coisa assim, socorro, exatamente, eu pedindo socorro, mas a Uhum. voz não saía, não conseguia sair do lugar, foi um horror, um horror. Pois E é. foi em 2019, eu recebi uma proposta para trabalhar no lugar e eu falei justamente com esse meu professor de psiquiatria. Ele falou: Sheila, bota na balança. Eu falei: o medo ainda tá assim, ó. Alto. O É, medo ainda mas tá lá em cima, porque eu isso é acho que normal, eles Sheila. vão descompensar, que vão guardar uma seringa com algum tipo de substância e vão me atacar, que eles vão me prender num quarto e vão me atacar. Gente, é uma coisa assim muito, muito séria, sabe? Muito Olha, séria. Sheila, quando eu entrei para o nosso grupo, né, esse grupo que você está participando hoje, eu tinha Deixa eu fobia ver de você que eu algumas não tô te coisas. vendo. Eu tô aqui. Tá, Achou? Ó. achei. Quando eu entrei para o grupo, eu tinha fobia de muita coisa, sabe? De muita gente. E com o estudo, né, com as orações, eu consegui fazer algumas regressões e eu consegui visualizar lá atrás, no passado, por que que eu tinha fobia dessas pessoas. Por que que eu tenho medo? Por que que eu tinha medo dessas situações, entendeu? E por isso que eu te falo, tá tudo gravado lá atrás. É, Essa questão ainda não tive resposta, não. Eu tive resposta, assim, demora, por tá? que que eu tenho. Pode ser que Eu você tive nunca uma. tenha. Não, mas podia ter, né? Porque não dá para ficar A recusando gente emprego, sempre né? quer a resposta, mas a gente precisa lá da permissão, lá em cima, sabe? Para ver se vai rolar ou se não vai. Pois Mas assim, é. fica tranquila, não A coloque esse única coisa que eu medo. tive resposta foi assim, França para mim é meio esquisita, sabe? Ah, mas é para muita gente. Eu tenho uma coisinha com a França, assim, e ao contrário de mim, a minha mãe ama a França. Ah, pois Minha é. mãe, ela nunca estudou francês, não, ela estudava até latim na época, Aham, mas minha mãe falando francês, você pensa que ela fez curso, você pensa aham. até que ela nasceu, e aqui esse para mim não dá, eu tirava Ela a já esteve aqui, com certeza. Depois eu vou te tivemos, mandar tivemos, um link muito legal. Ele foi até presente em um dos estudos que eu participei, que eu fiz aqui, e ele fala que 2 milhões de espíritos após a Revolução Francesa tiveram que reencarnar no Brasil. Aí eu não vou te contar por que, você vai ler esse artigo, eu te encaminho ele lá no grupo, tá bom? Você lê, aí você show, mostra para obrigada, sua mãe. Nada, eu obrigada. vou continuar porque já está no finalzinho, a gente abre o bate-papo, tá bom? Tá, Então desculpa vamos aí. lá. Não, que isso, um prazer. Identificar é o caminho.
A carga mediúnica é uma realidade, mas não precisas agitar-te em usar todas as suas faculdades de uma só vez. Anda passo a passo, como a boca, de palavra em palavra, que serás atendido e entenderás a todos. E, nesse programa, a tua vida se harmonizará pela bênção da escolha e pela atividade em exercício dos dons, etapa por etapa. E assim, nós finalizamos. Podemos começar o nosso bate-papo. Muito obrigada a todos. Muito bom, Camila. Muito bom mesmo. Adorei, inclusive, o formato. Um É? formato assim, um formato assim meio que de artigo, né? Ficou um negócio, ficou bonito. Obrigada, Selena. Pena que Obrigada. eu estava trabalhando e cheguei meio que atrasado, mas eu Depois você adorei. assiste. Depois eu assisto o início para poder pegar. Agora, esse estudo de hoje, assim, ele tem alguns pode ser e depende, né? Pena que o Zé Tem não está aqui. vários. Né? Uma pena. Sobretudo essa questão das várias mediunidades, mas que Sim. depois, mais à frente, o próprio Miramês explica ali, né? Não é uma questão de você não exercer, é uma questão de você não querer forçar, não querer procurar. Porque há aquelas pessoas que têm. Sim. Fazer o quê? Sim. Então, se ela tem, ela não vai fugir. E outra coisa, isso eu acho que é uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção. Quando ele fala em escolher uma com critério. Isto é o mais importante, né? Porque esse critério, né, ele não deve visar o nosso conforto pessoal, e sim a necessidade. Né? Você até tocou no caso de que assim, a gente deve procurar fazer uma coisa que não vai atrapalhar a nossa vida. Concordo plenamente, é óbvio. A gente deve tentar, mas às vezes a circunstância, né? Você me deu o exemplo do Chico, né? Quando ele chega para a irmã, não, mas eu queria ter uma família. Bom, você pode ter uma família, mas e depois? Né? Aí o irmão brincando com ele, sua vida foi sequestrada, essa encarnação foi sequestrada, você vai ter que fazer isso. Porque ele podia não querer fazer e fazer outra coisa, mas ia ter que assumir depois a responsabilidade. Selena, nesse caso, os espíritos têm que ser muito afins, eles têm que estar muito sintonizados, porque você já assistiu a palestra da Anete Guimarães, quando ela coloca a mãe dela na entrevista? Sim, e ela era uma coisa que eu ia falar. Era isso uma coisa que eu ia falar. As leituras de pensamento. Não, pois é. Porque quando você estava falando, eu lembrei disso, que a própria Ana Guimarães fala que ela ficou nessa dúvida, mas ela tinha que fazer, então ela preparava tudo, mas deixava os filhos e ia fazer a palestra. Então, assim, para quem está com muita dúvida e tal, eu sempre agi assim, eu penso, oro, entrego. Por quê? Durante muito tempo, quando eu estava só lá em Realengo, né, antes de eu vir para cá para Mangaratiba, eu lá só fazia estudos, né, palestras, e tinha a parte da psicofonia. Mas, quando eu era jovem, uma pessoa, numa casa espírita chamada Tupiara, lá em Engenho Novo, que eu fui fazer uma operação, disse que eu tinha que trabalhar no passe. Eu não lá, nem aí para aquela história do Hora do Brasil. Quando eu vim para Mangaratiba, eu fui chamado a trabalhar no passe. E eu falei, como? Eu nunca dei passe na minha vida. Aí o Juarez falou, faz isso, isso, isso. Depois você faz um curso de passe. Realmente, depois eu fiz. Mas eu fui trabalhar no passe. Não demorou muito, né? Comecei a participar do atendimento. Um belo dia eu chego lá e sou convocado a trabalhar com médico espiritual. Eu não pedi nada. Me botaram para trabalhar. Eu trabalhei alguns meses como médico espiritual. Estava faltando médiums na casa que faziam isso. E eu fui convocado para lá. Eu fui, aceitei e fui. Você desenvolveu mais uma capacidade. Pois é, me incomodava muito. Mas eu aceitei e fui porque a casa estava precisando. Nesse meio tempo, também apareceu a psicografia.
Então, veja bem, eu fiquei com psicofonia, com a palestra, com a psicografia e ainda trabalhando na parte da cura lá do atendimento. Mas eu não quis. Não fui eu que procurei, eu fui chamado para isso. Aí, de repente, o que acontece? Começam a aparecer outros médicos na casa que fazem um trabalho com os médicos espirituais. Eu me concentrei na oração e pedi a Deus que, se pudesse sair dali, porque eu não ficava confortável naquela posição, que me arranjasse outra posição. Pouco tempo depois apareceu o curso de atendimento fraterno, eu fiz o curso e falei com o Juarez que eu queria trabalhar no atendimento fraterno. Outros médicos foram para a cura e eu hoje estou satisfeito, feliz da vida no atendimento fraterno, que é uma coisa que eu gosto de fazer. Pra caramba. Quanto à psicografia, eu gostava muito de fazer, mas eu venho aquilo meio que intuitivo, meio que sem mecânico, misturo, faz uma miscelânea que depois, para eu ler no final da reunião, é complicado. O que eu fazia? Eu não deixava aquele rascunho lá, eu levava para casa, trazia para casa, para poder. Eu lia lá, depois trazia para cá para poder reescrever, digitar e levar para casa, entregar lá. Só que nesse meio tempo eu fui fazer outra faculdade. E aí era trabalho de noite, trabalho de noite, trabalho de noite. Aí eu entrei num momento que eu falei, pô, não dá para fazer isso. Eu pedi em oração que me fosse suspensa a psicografia, pelo menos até eu terminar a faculdade. E foi, não demorou muito, parei de ter psicografia. E agora até voltei a ter, mas raramente, não é toda hora, não. Mas Mas pode durante um ter tempo isso? era todo estudo. Seleno, a gente pode pedir isso para determinada Pode sim. mediunidade Pode. ser suspensa? Se a carga Porque estiver era muito um motivo forte, justo. pode. Sheila, era um motivo justo. Eu estava fazendo uma faculdade Aí você deve conhecer, em Realengo, o Instituto Federal de Tecnologia, ali atrás do Bombeiro. Eu fiz terapia ocupacional ali. É horário integral, tá? É de 8 da manhã até as 6 da tarde. E quando a gente chegava em casa, tinha um monte de trabalho. Geralmente era até as 3 da manhã em grupo, com a galera fazendo trabalho, para apresentar no dia seguinte. Pô, na minha idade, com 50 anos que eu fui fazer essa faculdade, eu já não estava aguentando, não estava dando conta. Aí eu pedi empréstimo, poxa, dá para tirar a psicografia? Eu fico na psicofonia. O Luciano sabe, eu não faltava uma quarta-feira no centro. Fazia chuvinha do Rio para poder participar da reunião, porque eu gosto do trabalho e que eu sei a responsabilidade que é o trabalho. Tá? Mas a psicografia estava atrapalhando a questão do trabalho na faculdade, ou uma coisa ou outra, porque eu perdia muito tempo para ler aquilo, para poder digitar e acertar. Eu sou péssimo em digitação, e aí eu estava me atrapalhando. Aí eu pedi, será que podia ir impresso? E aí me foi suspenso por um bom tempo. Agora, pouco antes da pandemia, voltou. Depois, agora, durante a pandemia, não estou mais indo na casa espírita, em casa eu nem pego em lápis para tentar, não está acontecendo. Mas na casa espírita eu tinha voltado, mas não com a frequência que era antes, aos pouquinhos. Eu acho que o pedido justo, dentro do tempo assim, sem imposição, a gente pede. Se puder, eu aceito. Se não puder, seja feita a vontade do espiritualidade superior. Estou aqui para isso. Já estou no lucro. Já me deixaram nascer médium, eu já estou no lucro, porque eu podia estar numa situação muito pior. Então, se vier para mim, eu estou aceitando. Eu perguntei isso porque minha mãe, né, e meu pai contavam que eu devia ter uns 6, 7 anos, e aí minha mãe chegava do trabalho, estava de uniforme do colégio, dizendo que as crianças não me deixavam trocar de roupa, que estava uma confusão danada, um corre-corre, e que estavam me atrapalhando, que nem trocar o uniforme eu conseguia, não conseguia estudar. Você comeu, minha filha? Eu não consegui comer. Isso ela conta, eu não lembro. E não tinha criança nenhuma. Era só eu. Ó, a Cris tem uma pergunta aqui, ó. Se vocês permitirem. Sim. Bom, eu não sei quem que vai poder ajudar a responder. Talvez o Luciano. Eu fiquei com uma dúvida aqui pelo livro, tá? É o terceiro parágrafo. Quando ele fala assim, fala sobre
a mediunidade, né? Sobre enfim, quando uma está sendo posta em atividade na égide do amor, as outras alimentam-se com as bênçãos das atividades enobrecedoras. Aí ele vem na sequência, é aqui que eu quero pedir exemplos. O entorpecimento de alguns dons dá-se quando a faculdade em evidência é mal dirigida. O fluido divino, na inferência humana, indução, né? Toma as qualidades dos sentimentos inferiores que vibram no coração que desconhece Jesus. E aí eu tenho uma pergunta para quem atua no trabalho, né, mediúnico. Eu realmente fiquei na dúvida quando eu li esse trecho, porque quando a gente pensa alguém em trabalho mediúnico, como vai desconhecer Jesus, né? Então, por isso eu estou aqui levantando essa questão, que ficou para mim uma dúvida, assim, né? Puxa, como é que isso pode acontecer num trabalho mediúnico, né? Que ocorra uma indução por parte do médium, né? Eu estou entendendo dessa forma, é uma indução humana que toma qualidades de sentimentos inferiores que vibram no coração que desconhece Jesus. Eu fiquei um pouco... Confesso que esse trecho me deixou em dúvida. Peço a interferência dos Quer responder, universitários. Marco? Não, então responde, Lu, responde. Eu já falei demais. Não, Mas não, depois não, ao o contrário, eu Fábio ia passa uma compartilhar com você a complementação. resposta. Então começa você, eu termino, se for o Não, caso. tudo bem, então vamos lá, você me corrige. Cris, veja bem, a pergunta que a Sheila fez à Camila com relação à questão daqueles nossos companheiros que postulam outras religiões, que atuam também na área mediúnica, eles não têm Jesus como égide, e sim outras entidades superiores a ela, entre aspas, ou até que sejam, talvez. Essas pessoas, elas não foram evangelizadas. Esses médiuns não são evangelizados. São médiuns, mas não são evangelizados. Agora, o médium cristão, aquele que atua na mediúnica e que se sente compelido a estudar o evangelho, ele traz no seu inconsciente, em seu coração, essa verve cristã. Quando, muito própria colocação do Marco, inclusive, só um viés, ele disse que pediu à espiritualidade que suspendesse a psicografia, e a Sheila achou interessante isso. Isso pode acontecer sob outros aspectos também, entendeu? Então, na minha linha de raciocínio, eu acredito que o Miramês não tenha sido direto com o espírita cristão, e sim, ele talvez tenha generalizado todos os medianeiros. Ok, tá ok. Concordam lá? Até mesmo que para ser médium. Nada a acrescentar, nada a acrescentar. Perfeito. Então, deixa eu acrescentar um pouquinho. Porque para ser médium, não precisa ser espírita, não precisa ser cristão. A mediunidade, ela é uma característica, ela é uma faculdade que está aí à disposição de todos. E não nos enganemos. Não vamos agora achar que mediunidade é missão. Para Chico Xavier era. Para nós, é ferramenta de correção dos nossos erros do passado. Eu comecei com a mediunidade quando era pequenininho, com 5 anos, eu comecei a ter contato com o mundo espiritual. A Cris quase me veio enlouquecer. Quando ela me conheceu, eu vivenciava, sem ter noção nenhuma, materialização de espíritos. Tá? Então, o que eu quero dizer com isso? A carga mediúnica, como foi exposto hoje por você, Camila, ela vem, ela pode se manifestar. Eu gostei também do que o Marco falou, porque pode se manifestar de diversas formas. Efeitos físicos. Você pode, de repente, pegar uma caneta, começar a escrever algo,
De repente você fala, nossa, que coisa linda que saiu aqui. Como eu posso sentar no piano e compor uma música lindíssima. Não nos esqueçamos do livro dos Espíritos. Questão, Luciano, me ajuda. O Marco é que vai responder. Os espíritos, Questão 459. muito mais do que a gente imagina. Qual? Qual, Marco? 459. 459, isso é Que obrigado. pergunta se os espíritos influenciam na vida Muito do mais do que a gente encarnado. imagina. A A resposta é resposta é justamente isso. Muito mais do que a gente E imagina. Por a vezes. a mediunidade espírita cristã, que é aquilo que o Luciano falou agora, que é um médium educado. Tem um médium, que eu diria assim, eu vou usar uma brincadeira, né? Aloprado como eu era também, quando era jovem, né? Que eu não fazia ideia nenhuma, mas coisas aconteciam comigo. Insisto, materialização de espíritos, que eu ficava louco, que eu queria sair correndo, né? E dentro de uma igreja, família, né? Evangélica. Então, o que eu quero dizer com isso? A mediunidade ela pode vir também e a gente sofre pra caramba até conseguir entender o que está acontecendo. Mas depois é um chamado. Aí a gente vai, a gente estuda, a gente primeiro é tratado, para depois estudar, começar a entender as coisas, aí a gente começa a trabalhar. Né? Então, é justamente quando a flor floresce e você começa a dar resultados e a trabalhar junto com a espiritualidade focado no bem. Agora, aqueles que não se educam são aqueles que estão sujeitos, né, como a Cris falou aqui, né, a praticar mediunidade sem Jesus. E esse é o pior caminho. Deixa eu só fazer um pequeno adendozinho, Lu. Eu tinha dito que não tinha mais nada para falar, mas é que tem uma coisa. Quando você fala, né, do médium que se evangeliza, o médium cristianizado, blá, 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 e tal, tem uma pequena vírgula para a gente colocar aí, que é que todos nós estamos sujeitos a ser iludidos pela espiritualidade. Principalmente aqueles de nós que somos ainda muito orgulhosos e muito vaidosos. E aí, às vezes, o médium cai e ele esquece Jesus. Porque o espírito faz ele acreditar que ele é o bambambam da história, que ele é o melhor médico, e ele aí começa a agir na mediunidade, mesmo conhecendo Jesus, ele começa a agir na mediunidade, ignorando o que ele conheceu de Jesus. E aí ele cai. Talvez seja essa uma outra ponta do viés que Miramês quis colocar aí, que a Cris gerou essa dúvida. Tá? Perfeito, Marco. Inclusive, meus queridos, essa questão dessa queda no orgulho e na vaidade não fica circunscrita só aos médiuns ostensivos, não. Oradores, expositores, postulantes também podem perfeitamente cair nessa e são iludidos pela espiritualidade menor, utilizando do orgulho e da vaidade, inclusive para iludir outras pessoas. Há pouco tempo, eu até falei para vocês, O Missionário, está guardadinho lá. É um livro muito interessante que veio no clube do nosso livro. Lembra, Marcos? Acho que você me chegou a receber. Há muitos anos atrás. Não vou me estender não, porque a história está um pouquinho longa, mas depois eu vou ver se consigo achar. Eu fotografo e coloco no grupo. Muito interessante. A personagem do livro era médium. E que arregimentou um sem número de seguidores, né? Acabou edificando, né? Criando uma religião e por aí vai. Mas, em linhas gerais, o assédio, a abordagem, a fascinação, muitas das vezes acontece para os não médios ostensivos também. A gente tem que ficar muito atento, porque quem postula o espiritismo acende uma luzinha, a mais, naquela que já trouxe consigo. Todos nós somos luzes. Mas quando a gente expande essa luz através do conhecimento espírita, aqueles que são contrários ao espiritismo, à luz, ao Cristo, vem para cima, igual mosca de padaria, e aproveita as nossas vicissitudes, mazelas e defeitos para nos influenciar. E muitas das vezes usando até discursos maravilhosos e que encantam, aí tem a ver com o livro, que encantam e embevecem todos aqueles que o seguem. Bom, era isso que eu ia falar, acabei esquecendo, mas tudo bem, por aí mesmo. Isso, perfeito, Marco. Eu acho que a Sheila quer fazer outra pergunta.
Então, gente, na verdade, assim, por que que parece que às vezes, não estou conseguindo colocar a pergunta direito, mas eu vou fazer assim mesmo. Parece que às vezes o espiritismo não é o suficiente. Tipo, você tem que trabalhar a sua ancestralidade. Por que que por que que, entre aspas, não dá para ficar com o Evangelho segundo o Espiritismo apenas? Por que que tem que sair, entendeu? Não desmerecendo nenhuma outra religião, não é isso. Mas eu sempre escuto assim, Kardec é pouco para você. Você tem que trabalhar a sua ancestralidade. Aí eu fico pensando assim, aí eu penso no Chico, penso no Divaldo, entendeu? Não sei se vocês conseguiram entender, se eu consegui ser clara. Eu acho que Kardec não é pouco, não. Eu acho que Pois é. o conhecimento humano, né, ele é muito vasto e ele tem várias vertentes. Mas, se você está bem com o conhecimento que você está estudando, está bem na doutrina espírita e não precisa. Então, você continua na doutrina. Eu conheço gente que estuda os Vedas, estuda um monte de coisa. Eu não estudo. Para mim, eu estudo só a doutrina espírita. Não estou nem aí se eu preciso estudar outra coisa, porque eu não sinto vontade por enquanto. Agora, eu respeito aquele que, além do espiritismo, vai conhecer o budismo, vai conhecer os Vedas, vai conhecer o Corão. É cultura relacionada à religião mundial de todos os tempos. Eu acho muito válido. Na atual encarnação, para mim, basta o que eu estou vendo aqui agora. Como eu disse anteriormente, eu estou no lucro porque me deixaram vir médium. Porque, pelos poucos flashes que eu vejo de passado, eu podia estar numa situação bem pior, fisicamente falando, inclusive, né? E eu estou aqui no corpinho perfeito, né? Uma dorzinha aqui, outra dorzinha ali, mas é da idade, está tudo certo. Mas estou trabalhando aqui, estou bem, estou tranquilo, a família me amparou. Desde pequenininho eu tenho uma família que foi maravilha, porque se eu não tivesse essa família maravilha, eu tinha caído de novo, dado meu temperamento violento, meu temperamento brigão, eu teria certamente me perdido outra vez. Então, estou no lucro. Então, para mim, Kardec, tá? Chico, André, Emmanuel, principalmente Emmanuel, que é o meu puxador de orelha favorito. Ele adora puxar minha orelha, eu adoro que ele puxe minha orelha. Porque quando eu estou saindo do trilho, ele vem, opa, aqui. Aí, opa, caraca, não posso mais fazer isso. Olha o que o Emmanuel falou, e eu volto para o trilho. Para mim, está de bom tamanho. É o degrau que eu escolhi ficar nessa encarnação para tentar um outro mais alto. Se na outra eu tiver que trabalhar outras coisas, eu vou trabalhar, mas por enquanto eu vou trabalhar só onde eu estou. Posso fazer um comentário rapidinho, Marco? O Marcos, só um minutinho antes, porque eu preciso pegar o fio da meada. Ô, Sheila, veja bem, falei. Tem muita gente que está no espiritismo, mas o espiritismo não está dentro delas. Vai lá, Marcos. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Uhum. Paulo, 1 Coríntios. Então, o que eu quero dizer com isso, Sheila, é o seguinte. O que o Celeno falou, ele falou com muita sabedoria. Você pode escolher um monte de coisa, você pode fazer de tudo. Mas se alguma coisa te afastar de Cristo, não siga por esse caminho, porque você vai ser infeliz. A gente estava falando aqui, inclusive, no dia da apresentação da Camila, do sábado, o Luciano ainda tivemos uma conversa adicional. Os filhos de Deus estão em todas as igrejas, mas estão procurando a Deus. Se você, então, começar a se conectar com algo que te afasta de Deus e te afasta de Jesus, esse é o ponto de atenção. Não siga por esse caminho, porque você vai se machucar. Tá? Então, você vai ter o Espiritismo, você vai ter a Igreja Batista, Presbiteriana, Universal do Reino de Deus. Tem muitos caminhos que levam a Deus. Mas Jesus já disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega a Deus que não seja através de mim. Vamos levar isso a sério. Se a gente conseguir entender isso e se focar em Jesus, a gente está bem.
Tá gravando ainda, né, gente? O bate-papo acho que não é gravado, né? Vocês falaram, É, né? sim, é. Ah, é? Sim. Então, por que que eu falei isso? Porque, assim como você, Marco, eu vejo também, né? Via desde, sei lá, que idade que eu via. E quem vê coisa boa, vê coisa ruim também, né? E na maioria das vezes, até pouco tempo, até agora, 2019, eu achava que era coisa da minha cabeça. Não, estou impressionada. Eu li alguma coisa sobre isso, alguém falou alguma coisa, enfim, eu nunca dava importância ao que eu ouvia ou ao que eu via. E quando eu fazia o ESD, que era até o Eunap que dava aula, a gente se conhece lá de 1825, né? Então, Vocês estão bem conservados, hein, Sheila? Parabéns. Depois passa a ele. receita para a gente. Sim, pois é. Não, a gente se Conservadíssimos. conheceu, eu estava no pré-vestibular. Pois é, 1825. E aí, é, é, numa hora lá, a turma naquele dia estava muito esquisita, agitada e tal, e de repente eu olho para a porta e vejo uma senhorinha, né, vestidinha e tal, papapá. E quando ela entrou, quer dizer, foi o espírito dela, né? Entrou, foi uma onda assim, na sala inteira, uma onda azulada, assim, como se fosse. Ele pegou a sala toda. E eu olhei a hora, eram 6 horas. E o Nap estava escrevendo no quadro. Aí eu falei assim: não, eu estou vendo coisa de novo. E ela foi a cara da pessoa e deu uma baforada lá do cachimbinho dela. E aí eu falei: não, isso aí eu estou vendo coisas. Aí a turma saiu, não sei o que. Eu falei: Nap, sentiu alguma coisa de esquisita agora no finalzinho da aula, alguma coisa interessante? Ele falou assim: um cheiro de cachimbo, né? Eu falei: então eu não estou ficando doida. E a outra vez, são várias coisas, né? E eu estou dizendo assim, as coisas que mais pontuais. Em 2019, em maio, eu perdi uma grande amiga, uma baita enfermeira, uma baita amiga, maravilhosa. E desde 2016, eu fiz a Olimpíada, eu sou enfermeira, sou Sheila, sou enfermeira e tenho sobrenome alemão. Alguém lembrou de alguém? E aí fiz Olimpíadas, fiz um monte de coisa. E desde do final de 2016 eu não consigo arranjar emprego. E eu não sabia o que era. E ela sempre falava para mim: Sheila, olha de vez em quando o teu CPF. Eu falei: não tem por que ficar olhando, eu sou certinho com as minhas coisas, né? Não tem por quê. Então, em maio, ela faleceu em 2019. E ela fazia aniversário em novembro. Quando foi finalzinho de novembro, creio eu que perto do aniversário dela, se não foi no dia do aniversário, eu estava aqui nesse quarto que eu passo, né? É o lugar que eu mais fico, porque o meu celular é o meu computador, não tem. Então, passando currículo e anoto e não sei o quê, e de repente me deu uma dor de cabeça muito forte. Eu falei: vou deixar aqui um pouquinho e vou descansar 10 minutos, daqui a pouco eu pego de novo. Nisso eu levantei assim, que eu olho para a porta, aparece o espírito dela, muito séria, e assim: Sheila, olha o seu CPF agora. Gente, que eu fui olhar na Receita Federal, meu CPF estava irregular desde 2016. Então, aí eu fiquei pensando: e se eu não desse ouvidos? E se eu achasse de novo? Ah, ela sempre fala isso para mim, besteira, coisa da minha cabeça, porque está demorando, não sei o quê. Mas naquele dia, e se fosse qualquer outro espírito, eu não ia dar atenção. Engraçado isso também, né? E na mesma hora que eu passei, vi isso, né? Então, assim, e ela era da Umbanda, né? Ela tinha Kardec e Umbanda junto. Então, assim, gente, eu vejo índio, eu vejo cigano, mas é um cigano diferente, com turbante, uma pedra vermelha.
Por isso que eu... E Posso por te eu interromper ver um aqui... minutinho só? Vou te dar uma dica interessante. Veja bem, você é Pode. medividente e, independente de estar mediunizado ou não, você já vê os nossos companheiros que estão no plano espiritual. Primeiro, o medo não existe. Coloca um X na palavra medo, nessa relação entre você e eles. Segundo, estabelece um diálogo mental, que você vai receber conselhos. Terceiro, a comunicação é via pensamento. Você já pode, inclusive, estar no processo de desenvolvimento, talvez já esteja até consolidado a sua evidência, e você não sabe, e pode aproveitar, inclusive, dessa sua prerrogativa mediúnica para ser ajudada e ajudar terceiros. Entendeu? Uhum. Entendi. Sem medo. Obrigada. Obrigada, Luciano. Bom, gente, bate-papo foi excelente, né? Estudo. Acho que todo mundo conseguiu esclarecer, sanar as dúvidas que tiveram. E se ficou alguma dúvida, né, nos próximos estudos a gente pode voltar a conversar sobre isso. E para finalizar os nossos estudos, eu vou colocar uma música, porque eu fui influenciada agora e me pediram para colocar. Então essa vai ser a minha prece de despedida, a minha oração para vocês, tá bom? Agradeço a presença de todos mais uma vez. Vamos compartilhar aqui. E assim, meus amigos, terminamos mais um dia do nosso estudo. Peço desculpas pela minha emoção. Ai, Toda vez Camila, eu que também sou eu Mariana. escuto a Ave Maria, ela toca meu coração profundamente. Eu lembro muito da minha mãe. Desde pequenininha me ensinou a rezar para Nossa Senhora